A Bíblia diz no livro de Jeremias, no capítulo 50, nos versículos de 1 a 46. Palavra que o Senhor falou contra a Babilônia e contra a terra dos caldeus, por meio do profeta Jeremias. Estamos encerrando o nosso estudo sobre Jeremias. Hoje nós vamos estudar o capítulo 50 e amanhã, se Deus quiser, o capítulo 52. Estamos seguindo os destaques feitos pelo meu pai na sua Bíblia resgatada. Se tu não sabe do que eu tô falando, eu te convido a assistir o vídeo Honra Teu Pai, em que eu conto toda a história da Bíblia. E por que a gente está seguindo dessa forma? Por isso que muitos capítulos foram pulados. A gente não foi ipsis literis, todos, não foi. A gente só seguiu os destaques. Estamos seguindo os destaques que o pai fez, que o meu pai fez. E estamos encerrando, já está na finaleira. As luzes estão se apagando do estudo de Jeremias. E se tu hoje é o teu primeiro vídeo, eu te convido a assistir os que já passaram sobre Jeremias. Quem é Jeremias? Neste primeiro versículo do capítulo 50, já tem a resposta. Profeta Jeremias. O profeta mais solitário da Bíblia. Eu não posso dizer que foi o mais sofrido ou sofredor, eu não sei. Mas o que eu sei? O que a gente sabe lendo a Bíblia, lendo o livro de Jeremias? De que Jeremias só tinha Deus. Ele não casou, ele não teve filhos e praticamente não tinha amigos. Deus colocou duas pessoas, dois homens, para ajudá-lo, como se fossem servos, discípulos, empregados, escribas, secretários. Mas, na verdade, Jeremias sofria por dentro e por fora. Lutas internas na sua alma e rejeições externas e violência contra o seu corpo. Por que Jeremias padeceu tanto? Por que ele se tornou objeto da ira, da revolta do seu povo, da sua nação? Porque ele pregava abertamente o arrependimento. E como que tu prega o arrependimento? Condenando o pecado. Condenando a decadência moral e espiritual de reis, anciãos, sacerdotes, profetas, pastores, mestres, do povo em geral. Ele, assim como João Batista, ele não tinha medo de profetizar contra os reis. Ele tinha autoridade, ele tinha coragem, ele era destemido. Mas isso não significava que ele não sofresse, que ele não vivesse angustiado, aflito e chorando. E ele chorou tanto, tanto, ele sofreu tanto, tanto, que um dos, entre aspas, apelidos ou alcunha ou codinome para Jeremias é o profeta chorão. Então, eu tô só dando essa pequena introdução porque a gente está praticamente encerrando o livro. E o livro de Jeremias fala das profecias dadas por Deus para que Jeremias anunciasse, né? Que eram proferidas por Jeremias, mas enviadas da parte de Deus. Mas também fala desse sofrimento pessoal de Jeremias. E claro, o pano de fundo, o contexto histórico é a queda de Jerusalém e de Judá. É o exílio,
é o desterro, é o cativeiro. E quem veio infringir esse mal contra Jerusalém e Judá? A Babilônia. E a Babilônia, vamos dizer, usando um português coloquial, pintou e bordou por 70 anos, né? Houve esse exílio, esse cativeiro por 70 anos. Nabucodonosor era o Todo-Poderoso, entre aspas, por favor, não me interpretem mal, quero dizer que ele, do ponto de vista humano, era o imperador, era o rei, ele era o mais poderoso. Então, usando essa, vamos dizer assim, comparação com o nosso Deus, ele se achava o Todo-Poderoso, ele achava que nada ia acontecer. Tanto que nós sabemos das maravilhas do mundo que eram na Babilônia, que tinha maravilha. Era fora de série a Babilônia, estava à frente do seu tempo, em termos de cultura, de tecnologia, de ciência, de medicina, de arquitetura, de engenharia, enfim, todas as áreas do conhecimento. E eles iam anexando territórios, nações, e eles pegavam, aprisionavam, capturavam só a nata, só as mentes brilhantes daqueles países. Então eles sabiam muito bem quem que eles iam matar, quem que eles iam prender, quem que eles iam capturar, quem que eles iam trazer para o lado deles, enfim. Eles tinham toda uma sabedoria para se aproveitar ou se apropriar das nações que eles subjugavam, tá? E aí, neste primeiro versículo, depois dessa breve introdução, a gente vai ver a profecia contra a Babilônia. E o que é Babilônia? Eu já expliquei lá no primeiro vídeo. A Babilônia, sim, era um país, era um império, porque à medida que ela foi crescendo, se tornou um império. Extrapolou as fronteiras e os limites, vamos dizer assim, os territórios que pertenciam à Babilônia, aos caldeus. Eles foram invadindo, expandindo, ampliando. Mas nós sabemos que do ponto de vista bíblico, a Babilônia também simboliza um sistema caído, corrupto e pecaminoso. Quando tu quer falar de algo perturbador, confuso, pecaminoso, pesado, eu uso muito essa expressão, né? Algo assim que é sério. Falo da Babilônia, isso aqui é uma Babilônia, quer dizer, isso aqui é uma confusão, isso aqui é uma perturbação, isso aqui é um lugar perdido, corrupto, contaminado, pecador. Então a Babilônia era esse sistema caído, corrupto, pecaminoso. E havia toda uma, vamos dizer, cultura pagã, uma cultura idólatra, de prostituição. Havia toda uma instituição, oficialização do pecado. E aí, para este contexto, é que Deus manda os cativos, né, os exilados de Jerusalém e Judá. Claro, sabemos que muitas coisas aconteceram. Muitas coisas aconteceram. Mas Judá já estava pecando. Jerusalém já estava pecando. Aí quando veio o juízo mesmo, eles viram que era sério. Viram que Jeremias estava falando a verdade. E agora, o que está acontecendo aqui no finalzinho de tudo? O Senhor, através de Jeremias, está profetizando contra a Babilônia. Então vocês têm que entender que agora o jogo virou. Como virou? Quem estudou sobre Isaías viu que a Assíria foi a mesma coisa. O Império Assírio fez e aconteceu. E aí chegou uma hora que a coisa inverteu, até rimou. Aí o que aconteceu? Deus pesou a mão sobre a Assíria. E agora nós vamos ver neste capítulo basicamente o mesmo. Porque Deus usa os inimigos para trazer juízo ao seu povo. Estamos estudando isso
assim, ó, direto. Acredito que vocês já entenderam que esse é um dos métodos, vamos dizer assim, de Deus. Porque a Bíblia diz que a maldição é os inimigos te perseguirem. Quando tu tá amaldiçoado, quando o favor de Deus te deixou, os inimigos tomam conta. Porque a Bíblia também diz o quê? Que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Então, essa tríplice ação maligna do inimigo ou dos inimigos simboliza que Deus se afastou. Ou tu te afastou, né? Por quê? Porque daí vem os saqueadores, vem aqueles que roubam, vem aqueles que matam. E conforme for, até destroem. Então a gente viu essa decadência em Judá. Vimos essa decadência em Jerusalém. De que começou, claro, primeira coisa se afastando de Deus, a decadência espiritual, depois a decadência moral. As coisas foram indo de uma forma que os inimigos fizeram o que quiseram. E a Babilônia, assim como a Síria, se aproveitou. E agora nós vamos ver a profecia contra a Babilônia, contra os falsos deuses da Babilônia. Então eles eram, de novo, os todo-poderosos, mas agora eles serão destruídos. Essa é a profecia. Eles traziam pânico, lembra dos homens em pânico, desesperados? Pois bem, agora eles vão ser o objeto da vergonha, do terror. E seus falsos deuses não farão nada para livrá-los. Então vamos lá. Eu até vou repetir palavra que o Senhor falou contra a Babilônia e contra a terra dos caldeus por meio do profeta Jeremias. Anunciem entre as nações, proclamem e levantem um estandarte. O que é estandarte? É uma bandeira, uma flâmula, algo que possa ser visto de longe. Proclamem, não encubram nada. Como eu gostaria que isso aqui acontecesse também, que não houvesse ninguém com o ministério da verdade encobrindo, né? Ou dizendo que isso pode, que isso não pode. Digam, Babilônia foi tomada, Bel foi humilhado. Quem é Bel? É Baal, é o mesmo nome, Baal, o Deus, de novo, todo-poderoso da fertilidade. Tem um vídeo no canal importantíssimo que deu um baita de um trabalho para eu fazer, que é sobre Finéias, que mostra exatamente que os moabitas e os midianitas naquela época de Moisés, Josué, antes, Balaão, Balaque, serviam a Baal desde aquela época. E o que era servir a Baal? Tinha orgias, tinha prostituição, promiscuidade, o culto, a adoração a Baal envolvia a prostituição. Então, era algo muito grave, muito sério, que Deus abominava, que Deus odiava, que Deus detestava. E virava e mexia. Acontecia assim, estava o povo envolvido com Baal. Por quê? Por causa dessa tentação, por causa do adultério, por causa da infidelidade, por causa da traição. Então, os cultos a Baal e a adoração a Baal, a esse Deus pagão, esse falso Deus, esse ídolo, essa divindade, essa potestade, esse principado, envolvia relações sexuais. E o povo ia com tudo. E Deus assim exterminava muitas e muitas vezes na história de Israel. Deus mandava pragas, pestes, para acabar com o povo. Por quê? Porque era muito pecado envolvido. E aí, isso que eu tô falando assim, ó, o mínimo do mínimo para vocês, o resumo do resumo desse Baal. E lembra no tempo lá de Elias, 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Por quê? Porque a Jezabel, a endemoniada, maldita da Jezabel, ela era o quê? Ela servia a Baal, ela adorava Baal e ensinou isso para Acabe, ensinou isso para Israel. E ela tinha 450 profetas, que eram os de Baal. Então assim, ó, essa potestade, este demônio acompanha
a história de Israel, tentando a história de Israel. Porque o que acontece? Como ele era o Deus da fertilidade, isso envolvia também a colheita, isso envolvia os animais, os rebanhos e, claro, os seres humanos. Então, só para resumir, Baal foi humilhado. Não sei como é que tá na tua Bíblia, se tá Bel como tá na minha ou tá Baal. Marduk foi destruído. As suas imagens estão cobertas de vergonha e seus ídolos tremem de terror. Então, olha só a vitória, o triunfo do nosso Deus, do esse sim todo-poderoso Deus. O que Jeremias está gritando, berrando aos quatro cantos, aos quatro ventos aqui? De que a Babilônia foi tomada, a Babilônia foi destruída, a Babilônia chegou ao fim. Aquele império poderoso que fazia, acontecia, acabou. E os deuses, ou os falsos deuses, como nós cremos que eles deuses não são, foram humilhados, destruídos, cobertos de vergonha e estão tremendo de terror. Por quê? Porque do norte veio contra ela uma nação que tornará deserta sua terra. Quem que vem do norte? A Pérsia, que a gente também viu em Isaías. Ciro, o persa, que foi levantado pelo próprio Deus. Ficou curioso? Não sabe a história? Vai lá, assiste o vídeo, lê na tua Bíblia que tu vai entender. Então, esse reino, essa nação poderosa que vem do norte para acabar com a Babilônia é a Pérsia, representado por Ciro. E não haverá quem nela habite, tanto as pessoas como os animais fugiram e se foram. E me chama sempre a atenção como Deus fala das pessoas e dos animais. Como ele zela, cuida e protege a sua criação. Naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel voltarão, eles e os filhos de Judá juntamente. Andando e chorando, virão e buscarão o Senhor seu Deus. Não sei se tu tá entendendo, mas o que tá acontecendo aqui? Por 70 anos, os judeus foram exilados, desterrados para a Babilônia. Agora, a Pérsia vai acabar com a Babilônia. E Deus, por sua graça e misericórdia, permite que os primeiros que saiam, os primeiros que vão fugir, que vão se salvar, sejam os judeus de Jerusalém e de Judá, que eles possam voltar, porque a coisa vai ficar complicada. Sabemos que Deus levantou Ciro para fazer tudo isso. Eu não vou contar tudo de novo, porque a gente já estudou Isaías. Mas assim, ó, a gente vê a mão de Deus, o poder de Deus, a iniciativa de Deus em nos proteger. O seu povo, ele sempre acha um jeito de nos proteger em meio ao caos, não importa. Ele sempre acha, porque ele diz, o justo pode cair até 7 vezes e todas as vezes o Senhor vai levantar. Então assim, foi exatamente o que aconteceu. Caiu porque pecou, mas Deus nunca deixou de amar. E a promessa de Deus tinha que se cumprir. O trono de Davi, a descendência de Davi, a casa de Davi. E nós já entendemos, né? Jerusalém e Judá simbolizam o trono de Davi, a casa de Davi, a tribo de Judá. 5. Andando e chorando. Imagina o desespero, imagina. Perguntarão pelo caminho que leva a Sião, com o rosto voltado para lá e dirão, venham, vamos nos unir ao Senhor em aliança eterna que jamais será esquecida. Pensa que eles estão gerações há 70 anos longe das suas terras e eles têm que saber qual é o caminho, eles querem saber como é que eles voltam para Sião. O que é Sião? É o mesmo nome de Jerusalém, de Judá, Monte Sião. Então, é aquela sensação assim, ó, eu tô perdido, eu não sei o que aconteceu, eu tô fugindo, a minha vida vai começar agora, né? E olha que lindo, precisou tudo isso, cativeiro, exílio, toda essa vergonha, tudo que a gente estudou agora em Jeremias, para eles se unirem ao Senhor. Tipo, eu entendi agora, eu não sou nada sem Deus, eu não consigo ir a lugar nenhum sem Deus, nada acontece na minha vida sem Deus, então eu preciso me unir ao Senhor.
E aí acontece algo muito poderoso, porque a partir do momento que o Império Persa, que tem uma outra política, uma outra forma de colonizar ou de subjugar as nações, quer que o povo tenha uma religião, tenha uma fé, tenha uma cultura, tenha uma doutrina, que eles cultivem os seus valores, né? A gente também já viu isso. E aí o que acontece? Não vem só ajudar. Lembra que Israel já tinha se perdido? As 10 tribos, lembra da queda de Samaria, tudo isso? Pois bem, agora Israel também quer voltar. E agora Israel e Judá vão se unir. Por isso que depois para de ser dito Judá e passa a ser Israel. Que até hoje o nome do país, o nome da nação é Israel. Mas nessa época só havia Judá. Eu espero muito que eu possa ter explicado isso, porque isso é muito importante para a história, né? Para a gente entender o que aconteceu. 6. O meu povo tem sido um rebanho de ovelhas perdidas. Os seus pastores as fizeram andar errantes e deixaram que elas se desviassem para os montes. Andaram de monte em monte e se esqueceram do seu aprisco. Todos os que as acharam as devoraram. Os seus adversários diziam: não é culpa nossa, porque eles pecaram contra o Senhor, a morada da justiça, e contra a esperança de seus pais, o Senhor. Lembra que eu tinha dito para vocês que chegou um ponto que parecia que até as nações já estavam com pena de tanto que Deus estava castigando, punindo, disciplinando Judá? Por quê? Porque todos sabiam que eles eram o povo de Deus, mas estavam desviados, perdidos, como ovelhas errantes, atrapalhadas. E o que os adversários estavam fazendo? Estavam devorando, que é o que sempre acontece. Se tu sai do caminho de Deus, tu tá sujeito à ação dos inimigos ou do inimigo. Fujam da Babilônia. Saiam da terra dos caldeus, sejam como os bodes que vão adiante do rebanho. Então, o que o Espírito Santo, o que Deus, o que Jeremias está profetizando? Sejam os primeiros a sair, fujam, corram, acelerem, vocês têm que se salvar. Para se salvar, vocês têm que ser os primeiros a sair. Daí ele compara com os bodes, que são mais rápidos do que as ovelhas, do que os cabritos, do que os outros, né? Tanto é que o bode ele é mais agressivo, assim. Então ele faz essa comparação, né? Saiam primeiro. Porque tinham outros povos na Babilônia, outras nações, que os primeiros a se salvar, a sair antes da invasão persa, do aniquilamento, do extermínio da Babilônia, fossem o povo de Deus, o povo de Israel, de Judá. 9. Porque eis que eu suscitarei e farei vir contra a Babilônia um conjunto de grandes nações da terra do norte. Leia-se, entre aspas, Império Persa. E se porão em ordem de batalha contra ela. Assim ela será tomada. Então imagina, se tu não sai de lá, tu vai levar flechada. Tu vai morrer, tu vai ser ferido. Então fujam. Por isso a ordem expressa de Jeremias. Fujam, corram, saiam, sejam os primeiros a sair da Babilônia. As flechas deles serão como guerreiros bem treinados, que nunca voltam de mãos vazias. Significa que eles iriam exterminar, aniquilar, destruir. E foi o que aconteceu. A Caldeia servirá de presa. Todos os que a saquearem se fartarão, diz o Senhor. Porque Deus abriu a porteira e disse: agora chegou a hora da vingança. Aí eu tô antecipando. Ainda que se alegrem e exultem, ó saqueadores da minha herança, ainda que saltem como um bezerro no pasto e fiquem rinchando como um cavalo fogoso, a mãe de vocês ficará profundamente envergonhada. Aquela que os deu à luz será humilhada. Eis que ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca e uma solidão, por causa da indignação do Senhor,
não será habitada, mas ficará totalmente deserta. Quem passar pela Babilônia ficará espantado e zombará por causa do desastre que lhe aconteceu. E foi exatamente assim, e é exatamente assim até os nossos dias. Ponham-se em ordem de batalha ao redor da Babilônia. Todos vocês que manejam o arco, atirem contra ela. Não poupem flechas, porque ela pecou contra o Senhor. Gritem contra ela, rodeando-a. Ela já se rendeu. As suas torres caíram e as suas muralhas vieram abaixo. Ó, eu falei. Esta é a vingança do Senhor. Vinguem-se dela. Façam com ela o que ela fez com os outros. Eliminem da Babilônia o que semeia e o que maneja a foice no tempo da colheita. Por causa da espada do opressor, cada um voltará para o seu povo e cada um fugirá para a sua terra. Então, o que acontece? Palavras do Senhor através de Jeremias. O próprio Deus se levantou como adversário contra a Babilônia. E logo do início a gente leu, ó, essa é uma profecia contra a Babilônia, quer dizer, para destruir a Babilônia. Que tudo que a Babilônia fez contra os outros países agora estava acontecendo com ela. Israel é cordeiro desgarrado que os leões afugentaram. Lembra que o símbolo de Judá é o leão. A tribo de Judá tem como símbolo o leão. Por isso que o nosso Deus, o Senhor Jesus, é o leão da tribo de Judá. Primeiro, olha, aqui vem um resuminho, ó. Primeiro o rei da Síria o devorou e por fim Nabucodonosor lhe quebrou os ossos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, ó, o Deus de Israel: eis que castigarei o rei da Babilônia e a sua terra, como castiguei o rei da Síria, que eu falei para vocês no início. Farei Israel voltar para sua morada e pastará no Carmelo e em Bazã. Matará a sua fome na região montanhosa de Efraim e em Gileade. Naqueles dias e naquele tempo, vocês viram que essa expressão está se repetindo, né? Diz o Senhor: se sairá em busca da iniquidade de Israel, mas ela já não existirá. Procurarão os pecados de Judá, mas eles não serão encontrados, porque perdoarei aqueles que eu deixar como remanescente. Eu falei para vocês diversas vezes que haveria um povo fiel, haveria um remanescente fiel, haveria um resto que voltaria, um povo. E aqui o que está falando? Que há perdão. Deus perdoou. E a gente viu isso. Deus perdoou, Deus disse acabou, já pagaram o que tinha que pagar, já puni o suficiente, já castiguei o suficiente, já disciplinei o suficiente, ficaram 70 anos lá, acabou, tá perdoado, tá pago. Lembra disso? A cédula de dívida foi riscada, a mesma coisa que o Senhor Jesus fez conosco, perdoou os nossos pecados e colocou nas profundezas do mar, e lá é proibido pescar, tu não consegue encontrar de novo, porque acabou, não existe mais condenação para os que estão em Cristo, não existe mais acusação para os que estão em Cristo, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então olha que expressão linda, não existe mais pecado, não existe mais iniquidade. Vão procurar os pecados de Judá, mas eles não vão ser encontrados. Por quê? Porque Deus perdoou. Deus perdoou. Houve perdão. Ataque 21. Ataque a terra de Merataim e os moradores de Pecote. Mate e destrua tudo após eles, diz o Senhor, e faça tudo o que lhe ordenei. Há na terra estrondo de batalha e de grande destruição. Como está quebrado, feito em pedaços o martelo de toda a terra. Como a Babilônia se tornou objeto de horror entre as nações. O martelo foi martelado. É a vingança do Senhor contra a Babilônia. Prepararei uma armadilha, ó Babilônia. E você, sem se dar conta, caiu nela.
Você foi surpreendida e apanhada porque desafiou o Senhor. O Senhor abriu o seu arsenal e tirou dele as armas da sua indignação. Porque o Senhor dos exércitos, tem uma obra a realizar na terra dos caldeus. Chegou a hora da conta, né? Da fatura, do pagamento. Venham contra ela de todos os confins da terra, abram os seus celeiros, façam dela montões de ruínas. Destruam-na por completo, não deixem sobrar nada. Matem à espada todos os seus touros, que sejam levados para o matadouro. Ai deles, pois é chegado o seu dia, o tempo do seu castigo. Ouve-se a voz dos que fugiram e escaparam da terra da Babilônia, para anunciarem em Sião a vingança do Senhor, nosso Deus, a vingança pelo que fizeram contra o seu templo. Lembra que a Babilônia incendiou, quebrou, destruiu, profanou, contaminou, desrespeitou o templo de Jerusalém, o templo aquele de Davi e de Salomão, o templo. Pois bem, Deus não esqueceu. Deus não esqueceu. Então Deus quer, a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança pelo que fizeram contra o seu templo. Convoque uma multidão de flecheiros para que ataquem a Babilônia. Acampem-se ao redor dela e não deixem ninguém escapar. Olha só. Retribuam-lhe segundo a sua obra, façam com ela o que ela fez com os outros, porque ela procedeu com arrogância contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Portanto, os seus jovens cairão nas suas praças e todos os seus homens de guerra serão reduzidos a silêncio naquele dia, diz o Senhor. Lembra dos homens temendo? Eis que eu sou contra você, cidade orgulhosa. Percebam a arrogância, o orgulho, essa prepotência. Eis que eu sou contra você, cidade orgulhosa, diz o Senhor dos exércitos, porque chegou o seu dia, o tempo em que hei de castigá-la. Então o orgulhoso tropeçará e cairá, e não haverá ninguém que o levante. Olha só, isso é verdade? Ninguém reconstruiu, ninguém levantou. Porei fogo nas suas cidades, o qual queimará todos os seus arredores. Assim diz o Senhor dos exércitos: os filhos de Israel e os filhos de Judá sofrem opressão juntamente. Olha o que eu falei para vocês, que agora as 12 tribos, que a gente sabe que, né, o que aconteceu, estão todos juntos. Israel e Judá agora, um povo só. Todos aqueles que os levaram cativos os retêm e não querem deixá-los ir embora. Mas o Redentor deles é forte. Quem é o Redentor deles? O Senhor dos exércitos é o seu nome. Certamente defenderá a causa deles para aquietar a terra e inquietar os moradores da Babilônia. É incrível, é incrível. Para Deus, 70 anos não é nada. Por povo foi muito. Mas olha só o que Deus está fazendo. Profecia do Senhor contra a Babilônia. 35. Diz o Senhor: a espada virá sobre os caldeus, sobre os moradores da Babilônia e sobre os seus príncipes e os seus sábios. A espada virá sobre os adivinhos e eles se tornarão tolos. Virá sobre os valentes dela e ficarão apavorados. A espada virá sobre os seus cavalos e sobre os seus carros de guerra. Virá sobre os mercenários que estão no meio dela. E eles ficarão com medo. Lembra? Como se fossem mulheres. A espada virá sobre os tesouros dela e serão saqueados. A espada virá sobre as suas águas e estas secarão, porque é uma terra de imagens de escultura e os seus moradores enlouquecem por estas coisas horríveis. Mais claro impossível. Idólatras, pagãos, e Deus vai direto no ponto, na ferida. Por isso, as feras do deserto
com os chacais habitarão na Babilônia, também os avestruzes habitarão nela, nunca mais será povoada. Sublinhe isso aí na tua Bíblia, porque em 2024 isso ainda é verdade e será, porque a Bíblia diz, nunca mais será povoada, nem habitada de geração em geração. Por quê? Porque assim diz o Senhor. Essa foi a profecia de Deus através de Jeremias contra a Babilônia. 40. Como quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra e as suas cidades vizinhas, diz o Senhor, assim não habitará ninguém ali, nem morará nela homem algum. Então aqui tu tem o auge. Deus compara a Babilônia, o Império Babilônico, com Sodoma e Gomorra. Então tu imagina a decadência moral e espiritual, o sistema caído, corrupto e pecaminoso, a cultura oficializada do pecado, a institucionalização e vamos dizer assim, ó, misturado com a religião, quer dizer, o pecado e a religião tudo junto, igual Sodoma e Gomorra. Então, assim como Sodoma e Gomorra foram destruídas e nunca mais foram povoadas, habitadas, exatamente aconteceu com a Babilônia. E isso aponta para o Apocalipse também, para o que o Senhor Jesus fará no final dos tempos, quando ele voltar para buscar a sua igreja, eu e tu. Porque o Senhor Jesus vai levar a sua igreja e a destruição, a vingança do Senhor. Tudo isso que a gente está vendo aqui acontecerá no Apocalipse, no fim dos tempos. Porque o Apocalipse usa as mesmas expressões. Fala novamente da Babilônia, fala de Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque são, vamos dizer assim, os exemplos maiores de pecado, de decadência moral e espiritual, daquilo que Deus odeia, detesta e abomina. Eis que um povo vem do norte, já expliquei, a Pérsia, uma grande nação e muitos reis se levantarão dos confins da terra. Armam-se de arco e de lança, são cruéis e não conhecem a compaixão. O barulho que fazem é como bramido do mar. Vêm montados em cavalos como guerreiros em ordem de batalha contra você, ó filha da Babilônia. O rei da Babilônia ouviu a fama deles e as suas mãos desfaleceram. A angústia se apoderou dele e dores como de mulher que está dando à luz. A gente também viu isso. Eis que, como o leão sobe da floresta do Jordão contra o rebanho em pasto verde, assim, num momento, farei com que ela fuja dali. E estabelecerei sobre ela a quem eu escolher. Pois quem é semelhante a mim? Quem me pedirá contas? E quem é o pastor que me poderá resistir? Portanto, ouçam a decisão que o Senhor tomou contra a Babilônia e os planos que ele fez contra a terra dos caldeus. Certamente até os menores do rebanho serão arrastados. Certamente as suas moradas serão destruídas por causa deles. A terra tremerá com o estrondo da tomada da Babilônia e o seu grito será ouvido entre as nações. Incrível, né? O que a gente aprende hoje com esse capítulo 50 de Jeremias? De que naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão andando e chorando e buscarão ao Senhor seu Deus. Se unirão Israel e Judá, todas as 12 tribos, ao Senhor em aliança eterna, que jamais será esquecida. Pois o seu Redentor é forte e o seu nome é o Senhor dos Exércitos.